Vou por aqui, eu vou te contar qual é a do TikTok, a treta dele com o Instagram, treta de gigantes e muito mais. Então, bora lá. Para começar, é importante a gente entender da onde que vem esse tal do TikTok, né? O TikTok, ele é um aplicativo de uma empresa chinesa, a ByteDance, que não tem só o TikTok, ela tem outros aplicativos, inclusive ela é pioneira no desenvolvimento mesclado entre algoritmo e inteligência artificial. Essa é uma grande diferença do TikTok, inclusive, como que o algoritmo dele é bem afinado, a gente vai falar disso um pouco mais pra frente. O TikTok, antes de ser TikTok, ele tinha um outro nome, ele era o Musical.ly. Muito usado por jovens, pela galera mais nova, e isso veio de herança no início da trajetória do TikTok também, a gente está olhando para ele há algum tempo, já com um olhar de curiosidade, apesar dele não ser tão antigo aqui em terras tupiniquins. O TikTok chegou no Brasil em 2019, só no ano passado, de olho no nosso mercado. 210 milhões de potenciais usuários para a rede, então é um mercado muito expressivo, mas ele conseguiu uma popularidade muito grande no nosso cenário nacional, principalmente agora no momento da pandemia. Nesse cenário do isolamento, com as pessoas em casa, aumenta a produção de conteúdo, inclusive em CPF, galera normal. Inclusive tem web celebs que já nasceram ali dentro, isso é uma característica muito interessante quando a gente vai olhar a relevância de uma mídia no cenário social, quando a gente está falando de massa. Então já tem pessoas que nasceram ali, que ganharam influência, ganharam audiência a partir dessa mídia, isso é um ponto bem relevante. E hoje a indústria da música abraçou o TikTok no seu plano de divulgação. A gente pode ver aí Anitta usando, Ludmilla usando, e isso trouxe ainda mais força para a inserção dessa mídia no cenário nacional. Mesclar isso para a adesão dessa mídia foi uma jogada e tanto. Bom, falando agora especificamente sobre a rede, o TikTok ele tem, como eu disse, uma característica que inclusive vem trazendo ele para debates muito técnicos enquanto uma mídia do futuro, avant-garde, que aponta muito para onde esse mercado deve seguir, porque ele realmente tem um algoritmo muito refinado, herança da sua empresa original, né, de quem criou, que foi a ByteDance, que é muito especializada, está na ponta dessa conversa de algoritmo e inteligência artificial. O TikTok já nasce dentro dessa ideia. E ele realmente tem um algoritmo muito interessante e isso interfere até na própria funcionalidade da mídia. Porque, por exemplo, você não precisa ser cadastrado no aplicativo para consumir conteúdo dele. Você pode simplesmente baixar o aplicativo no seu celular e assim que você abre, ele já te possibilita o consumo de conteúdo ali dentro. E olha que louco, mesmo sem fazer o seu login, a partir das suas interações, ele vai colocando para você, ele vai montando para você, de acordo com aquilo que você pulou, que você viu mais, ou que você viu menos, conteúdos engatilhados para você ir ali se mantendo na mídia e tendo interesse por ela e, obviamente, fazer seu login e tudo mais. Mas o algoritmo dele já funciona desde a entrada, desde talvez seja um grande diferencial, né? Você não precisa nem passar o seu crachá para aquele algoritmo começar a funcionar para você. Mas eles têm algumas características que para mim foram determinantes na estruturação deles enquanto essa nova mídia tão potente. Eles têm uma característica de ser uma mídia muito leve, né? Principalmente dos conteúdos. É uma mídia quase de apenas de virais. Os desafios, as danças, as coreografias, né? Muito explorados pelo mercado da música que eu comentei com vocês. Isso ganha ainda mais força no momento em que todas as outras mídias estão muito inflamadas, né? Estão muito politizadas. E aqui eu não estou colocando juízo de valor, ser bom ou ser ruim, tá? São fatos. Geralmente as mídias não nascem hiper politizadas, elas vão se politizando de acordo com a adesão das pessoas e com a recorrência dos assuntos ali dentro. O TikTok ele nasce, ele surge, né, relevante o suficiente no mercado nacional para mais de uma segmentação de persona, não apenas para o público jovem, num momento em que todas as redes estão muito polarizadas, todas as outras redes estão muito politizadas, estão muito inflamadas, e ele vem como uma mídia de fruísmo, com bobeirinha, com desafio, com música, com coreografia. Então isso traz essa vontade, esse gostinho de estar ali para meio que participar da brincadeira, sabe? Mas aí você pode me perguntar, mas então, o que diferencia na estrutura o TikTok de qualquer outra mídia? Para mim,
tem três pontos muito relevantes nessa análise. Enquanto ferramenta, tá? O que que difere enquanto ferramenta o TikTok de qualquer outra mídia? Bom, o que bomba muito dentro do TikTok são os vídeos, né? É uma rede de vídeos curtos, esse é o primeiro ponto, cheios de efeitos, segundo ponto, e de fácil edição, terceiro ponto. Então você consegue colocar vídeo, que é uma mídia mais difícil de ser produzida, né, do que uma imagem, do que um texto, assim, de qualificação técnica mesmo. Você consegue produzir vídeos com muitos efeitos de forma simples, com uma edição muito simples, e já veicular eles naquela plataforma. E isso traz uma característica de ferramenta, uma característica ferramental que de fato diferencia o TikTok das outras mídias que a gente tinha até então, porque você precisaria de outros aplicativos para formatar esse conteúdo e então levar ele para o Instagram, então levar ele para o Facebook. Então ele já nasce com essa possibilidade técnica que expande o mercado realmente para ele. E aí é muito bom a gente analisar isso porque a gente começa a entender os tipos de conteúdo que estão, como eu disse, viralizando ali dentro, porque ele tem essa característica muito viral mesmo, né? De hipercompartilhamento, pelas próprias demandas, assim, de coreografia, de dublagem, de piada. E aí ele facilita porque você consegue pegar o áudio que a pessoa usou e fazer também, você consegue fazer um vídeo de resposta para aquele conteúdo. Então toda a engrenagem da ferramenta, ela possibilita essa hiper interação, e não tem muito a preocupação, pelo menos no cenário que a gente tem hoje, de produzir um conteúdo original. Deixa eu tentar me explicar um pouco melhor. É muito mais sobre entrar na brincadeira, sobre fazer o que está todo mundo fazendo, sobre participar dessa demanda coletiva do entretenimento. Agora vamos falar da treta de gigantes, porque apesar de ser nova nesse mercado, né, nesse mercado das mídias sociais, o TikTok, ele assustou muito a galera. Por quê? Principalmente a galera do Vale do Silício, que viu nascer, crescer, se expandir globalmente uma mídia que não nasceu ali. Ela é avaliada como a startup mais valiosa do mundo, com valor aí estimado de 500 bilhões de dólares. Então pensa a relevância econômica que tem para o mercado. Ele tem hoje uma expressividade que começa a assustar, porque ele começa a esbarrar ali em números relevantes o suficiente, por exemplo, para o Instagram. O TikTok hoje tem globalmente cerca de 800 milhões de usuários. Isso é muita coisa. Então, o que é que Facebook aí, sempre que falo Facebook, aqui é Facebook, Instagram, WhatsApp, é a rede, né? A empresa faz para contra-atacar, né? Quase como um contramovimento. Eles vêm com o Reels aqui para a plataforma, né? Que inclusive antes estava como cenas para algumas pessoas, depois abriu como Reels e agora globalmente lançando o Reels. Obviamente eles não assumem isso, né? A história, o storytelling não é esse, é porque eles querem gerar mais interação na mídia, tarará. Mas olhando um pouco pro mercado, a gente vê que é um contramovimento para esse crescimento tão exponencial do TikTok. E eles vêm bem, pera, deixa eu mostrar que aqui dentro você pode fazer isso também. Porque lembra a questão da diferenciação de ferramenta que eu falei que realmente o TikTok tem, que é a produção de vídeos, com edição, vídeos curtos. E aí tem a facilidade de estar dentro da ferramenta que a gente já usa. Então você já compartilha direto no feed, você já joga pro Story. Bom, a gente ainda tá vendo como tá ficando esse cabo de guerra, mas de fato o Reels está conseguindo uma adesão muito grande dentro da plataforma. Vamos ver quanto pano para manga isso ainda vai dar. Por fim, mas de forma alguma menos importante, o cenário geopolítico dessa nossa conversa. O TikTok, ele nasce, né, no mercado chinês através da ByteDance, que está ali num solo comercial um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui no mundo ocidental. Inclusive a ByteDance já teve outros produtos censurados pelo governo chinês, como o aplicativo de piada dele, se eu não me engano. Mas o grande ponto dele aqui, e que está sendo foco do embate entre Estados Unidos e China. O TikTok, enquanto mídia social e enquanto as mídias sociais com uma potência que são hoje, né, entra aí como mais um símbolo dessa disputa. Porque os Estados Unidos, o governo americano, ele acusa o TikTok de vazar dados dos seus usuários pro governo chinês. Aí, né, não vou entrar muito, mas tem toda essa disputa
política, dos modelos de estrutura social, do capitalismo, do socialismo, né? Historicamente existe essa disputa. Hoje se fala muito, inclusive, de uma segunda Guerra Fria, quem sabe. Mas uma coisa muito interessante é que o próprio TikTok, ele não se posiciona belicamente nessa disputa. Ele não abraça a bandeira chinesa, justamente por entender a demanda de mercado, né? E por quanto ele ainda pode crescer. Então ele já vem trazendo várias considerações para somar nesse debate, assim, alguns lobbies dentro do sistema político americano que lá é permitido. Eles vêm falar, inclusive, que, por exemplo, os servidores deles nem estão na China, assim. Inclusive na China o aplicativo tem outro nome, se eu não me engano, Douyin. Que os servidores do TikTok estão, inclusive, parte dentro dos Estados Unidos da Virgínia e outra parte, se eu não me engano, no Sudeste Asiático. Então até isso, essa questão estrutural, assim, essa questão técnica da empresa, eles estão usando para argumentar que não, a gente não está vazando dados, não. Eles já vêm estudando algumas alterações na plataforma, como deixar mais claro política de privacidade, até para tornar fácil esse acesso para instituições políticas dos países que estiverem questionando, que estiverem embarcando nessa história. E um ponto muito sensível dessa história toda é que o governo americano já falou publicamente da possibilidade de proibir o TikTok dentro do território americano. E bom, isso é sensível em muitos sentidos, mas é especificamente para eles porque abre uma brecha de tornar a internet americana, mas falar de internet americana é falar de internet global ou pelo menos ocidental, menos livre, o que é muito engraçado, porque é justamente a crítica que se faz ao governo comunista chinês, né? Mas bom, eles levantam a bandeira de que seria necessário fazer isso. E aí o TikTok, ele não espera essa demanda calado, parado, e ele começa a agir a respeito. Por exemplo, a diretoria do TikTok não esconde que tem vontade e já faz algumas movimentações para se desvincular da sua origem chinesa da ByteDance. Ou, por exemplo, que eu achei um símbolo dessa conversa toda, né, que o Kevin Myers, eu acho, que era ex-presidente da Disney Plus, que ele assume enquanto CEO da TikTok e ele é americano, residente de Los Angeles. Então, olha os sinais que eles vão mandando, né? Como eu disse, ela não compra essa rusga, a marca TikTok não compra essa rusga entre Estados Unidos e China, tanto que se apropria de valores muito americanos para poder se posicionar nessa equação. E bom, a Microsoft americana já deixou muito claro a sua intenção de comprar as operações do TikTok, pelo menos para o solo americano e canadense, o que também já manda um sinal para o mundo do quanto que a marca TikTok está aberta a ser uma marca global e tirar de si o estigma de ser um aplicativo chinês que vai entrar nos celulares das pessoas para roubar os seus dados. A TikTok já se comprometeu a transferir os dados dos usuários americanos para servidores em solo americano. Eles tentam, como eu disse, se desvincular dessa narrativa política para poder se fortalecer enquanto um produto, enquanto uma oferta de mídia. Vamos ver aonde isso vai dar. Bom, espero que esse conteúdo tenha sido esclarecedor para vocês. Trouxe aqui várias questões para a gente poder continuar conversando. E manda aí no aviãozinho para outros amigos que também possam ter interesse nesse papo aqui.